Bom dia a todos, senhores, senhoras, vereadores, vereadoras, toda a população que nos assiste através das redes sociais. Nós iremos fazer a chamada dos vereadores e vereadoras para darmos início à sessão de hoje. Vereador Antônio Passos Veiga, vereador Dídimo Mendes Soares, vereador Eliakim Cordeiro Duarte, vereador Etielson da Silva Monteiro, vereador Inara Socorro Coutinho de Assunção, vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, vereador José Antônio Pinto Gomes, vereador Marcos Adriano Colares Pereira, vereadora Maria do Socorro Guimarães Abreu, vereador Marquisson Machado Barbosa, vereador Michel Davi Pinto Breves, vereador Newton Cabral de Azevedo Neto, vereador Paulo César Ferreira da Silva, vereador Wellington Irilelo Reis, vereador Wilson Pableton de Freitas França. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Bom dia, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Neste momento vamos dar início à sessão no dia de hoje, cumprimentando todos que nos acompanham através das redes sociais, aqui na sede do município de Manicoré, na região ribeirinha do município de Manicoré e também no Santo Antônio do Matupi. Sob a proteção de Deus, a gente registra o número legal de senhores vereadores e senhoras vereadoras, de acordo com o artigo 64, 65 e 66 do regimento interno desta Casa. A gente declara aberta a presente sessão e, de acordo com o artigo 69, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa, a gente abre o pequeno expediente com um tempo de 45 minutos para a leitura da ata da sessão anterior. Neste momento, convido a vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora deste poder, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª Sessão Ordinária, Segunda Sessão Legislativa, 33ª Legislatura, 2025-2026 da Câmara Municipal de Manicoré, Amazonas. Presidente, vereador Wellington Irilelo Reis. Aos 31 dias do mês de março de 2026, nesta cidade de Manicoré, no prédio próprio do Poder Legislativo, na sala de sessões plenárias, o vereador professor Emanuel Colares Duarte, às 9 da manhã, foi feita a chamada dos senhores vereadores. Presente, excelentíssimo presidente, vereador Wellington Irilelo Reis, primeiro vice-presidente, vereador Eliakim Cordeiro Duarte, online, segundo vice-presidente, vereador Etielson da Silva Monteiro, online, primeira secretária, vereadora Inara Coutinho de Assunção, segundo secretário, vereador Marcos Adriano Colares Pereira e demais vereadores. Antônio Passos Veiga, Dídimo Mendes Soares, Joaquim Rodrigues Ribeiro, vereador Antônio Pinto Gomes, online, Maria do Socorro Guimarães Abreu, Marquisson Machado Barbosa, Michel Davi Pinto Breves, online, Newton Cabral de Azevedo Neto, Paulo César Ferreira da Silva, online, e Wilson Pableton de Freitas França. Falta justificada não houve. O senhor presidente, invocando a proteção de Deus. De acordo com o que dispõe os artigos 64, 65 e 66, com o inciso 1º do regimento interno da Casa em vigor, declara aberta a presente sessão, cumprimentando a todos. O pequeno expediente, feita a leitura da ata anterior, sendo a ata aprovada, leitura dos documentos recebidos e expedidos, ofício de número 19, 2026, documentos expedidos não houve, pauta da ordem do dia, matérias em discussão única, projeto de lei de número 10 de 2026, de 25 de março de 2026, que autoriza a doação com encargo do imóvel que especifica o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e da outras providências, matérias em tramitação, projeto de lei de número 004 de 2026, de 30 de janeiro de 2024, projeto de lei de número 005 de 2026,
de 23 de fevereiro de 2026, projeto de lei de número 007 de 2026, de 24 de fevereiro de 2026, projeto de lei de número 009 de 2026, de 24 de março de 2026, matérias entregues à secretária, indicação de número 19 de 2026, autor Etielson da Silva Monteiro. Indicação de número 20, autor Etielson da Silva Monteiro. Parecer conjunto de número 009 de 2026, da primeira comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, segunda comissão de Finanças e Orçamentos e terceira comissão de Infraestrutura, Políticas Sociais, Transporte, Trânsito e Mobilidade, Saneamento e Habitação. Grande expediente, senhor presidente, passa a palavra para os vereadores e vereadoras inscritos. Primeiro orador, Wilson Pabliton, iniciou sua fala agradecendo primeiramente a Deus por mais um dia, destacando o compromisso na casa em discutir buscar melhorias tanto para a zona rural quanto para a sede do município. Em seguida, informou que esteve em reunião com a equipe do DETRAN. Prosseguiu e relembrou que esta casa, na legislatura passada, aprovou a criação da Secretaria de Segurança, no qual está inserido o Departamento Municipal de Trânsito. Dirigiu-se à população manicorense solicitando a colaboração de todos no cumprimento das orientações já passadas pela equipe do DETRAN, a fim de alcançar resultados positivos. Por fim, agradeceu a atenção de todos e encerrou sua fala. Segundo orador, vereador Adriano Colares, abordou o tema de trânsito, ressaltando que tratasse de um assunto de grande importância para a organização e segurança da cidade. Enfatizou a relevância da união entre os poderes, que, embora independentes, devem conviver de forma harmoniosa. Na oportunidade, apresentou sugestão ao prefeito Lúcio Flávio para que seja ativada a Secretaria de Trânsito no município, a fim de possibilitar treinamento e capacitação dos servidores, fortalecendo ações, fiscalização e contribuindo para a melhoria do trânsito local. Terceira oradora, a vereadora Socorro Bandeira, saudou a todos os presentes, destacando a Semana Santa por um momento de profunda reflexão e espiritualidade para a comunidade cristã. Ressaltou a importância deste período, enfatizando diversas atividades desenvolvidas pelas igrejas católicas, que mobilizam fiéis e celebrações e momentos de fé. Destacou o relevante projeto desenvolvido pela paróquia de Nossa Senhora de Auxiliadora dos Cristãos, referente à encenação da Paixão de Cristo. Por fim, agradeceu a atenção de todos e encerrou sua fala. Vereador Marquisson Barbosa, quarto orador, registrou as suas visitas realizadas na região do Mataurá, onde esteve acompanhando a obra da escola no final de semana, o qual beneficiará os moradores da aldeia Tracuá. Prosseguiu e informou que deslocaram-se até a comunidade Ponta Natal para acompanhar a obra da escola local. Em seguida, relatou que estiveram reunidos com moradores da aldeia Caiapé, ocasião em que ouviu demandas da comunidade, destacando a preocupação com a localização da escola. Dando continuidade, registrou a visita à Unidade Básica de Saúde na comunidade do Verdun, a qual se encontra em fase de acabamento e em breve estará apta a atender os moradores locais. Informou ainda que esteve na comunidade Liberdade, a convite do secretário de Produção, onde constatou ações que vêm sendo realizadas, bem como prestigiou a emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Trouxe uma indicação de número que indica a construção de um ponto de apoio de saúde na comunidade Liberdade. Outra indicação de número 005, que indica a construção de um ponto de apoio de saúde na comunidade de Nazaré do Retiro. Por fim, parabenizou o secretário de Produção pelo trabalho desenvolvido e agradeceu a atenção de todos e encerrou sua fala. Matérias a serem votadas no grande expediente, indicação de número 004, de 2026, do vereador Marquisson Machado Barbosa, indicação de número 005, também do vereador Marquisson Machado, indicação de número 19, vereador Etielson da Silva Monteiro, indicação de número 20, também do vereador Etielson da Silva Monteiro.
Sendo as indicações aprovadas. Ordem do dia, matérias em discussão única. O projeto de lei de número 10, de 25 de março de 2026, que autoriza o município de Monicoré, por intermédio do Poder Executivo, a realizar nova doação com encargo de imóvel específico ao Tribunal de Justiça do Estado e da outras providências. O senhor presidente passa a palavra ao relator da comissão, vereador Wilson Pableton. Relator da segunda comissão fez a leitura do parecer favorável. Em seguida, o senhor presidente coloca em votação o projeto de lei sendo aprovado. Nas considerações finais, inscritos, vereadora Inara Coutinho iniciou sua fala registrando tratar-se do último dia do mês de março, destacando a importância do período especial por contemplar o Dia Internacional das Mulheres. Em seguida, agradeceu a todos os vereadores pelo respeito, acolhimento e contribuição e fortalecimento das atividades desenvolvidas na Câmara Municipal. Por fim, agradeceu a Deus pela oportunidade de representar mulheres manicorenses e pediu sabedoria para continuar os trabalhos nesta Casa Legislativa. Agradeceu a todos e encerrou sua fala. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, convidando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia e hora regimental, conforme o regimento interno da Câmara. Eu, vereador Inara Socorro Coutinho de Assunção, lavria presente ato na sala de sessões da Câmara Municipal de Monicoré. Sessão ordinária, plenário, vereador professor Emanuel Colares Duarte, em 31 de março de 2026. Finalizada a leitura da ata da sessão anterior pela vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora deste poder, a ata encontra-se em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Os que desaprovarem, levantem-se e justifiquem-se. Ata aprovada. Neste momento, peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora do Poder Legislativo, que faça a leitura dos expedientes recebidos e expedidos por esta Casa. Ofícios recebidos. A sua excelência, o senhor Wellington Lelo Reis, vereador-presidente da Câmara Municipal de Monicoré. O ofício de número 18 de 2026, SEMAD, encaminhando a lei sancionada. Senhor presidente, a cumprimentar cordialmente vossa excelência, nos servimos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa a lei sancionada de número 1089 de 2026, de 30 de março de 2026, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal no sentido de construir pontes, recuperar pontes, madeira, vicinais de competência do Governo Estadual e da outras providências. Sem mais, para o momento, aproveito a oportunidade para expressar voto de estima e consideração atenciosamente, Anderlan Brito Barbosa. Matérias constantes na pauta da ordem do dia. Matérias em regime de urgência não constam. Matérias em regime de urgência simples. Projeto de lei de número 11 de 2026, de 31 de março de 2026. Dispõe sobre a adequação da legislação municipal 929, de 30 de 4 de 2019, às diretrizes nacionais, resolução de 231, de 28 de 12 de 2023, de 2022, do CONANDA, que regem o funcionamento e o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, especialmente no que se refere à recomposição do quadro de suplementos. Matérias tramitando nas comissões permanentes, projeto de lei de número 004, de 30 de janeiro de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto trata-se de autorização do Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com ou sem garantia da União e da outras providências. Projeto de lei de número 005, de 2025, de 23 de fevereiro de 2026, de autoria do vereador Eliakim Cordeiro Duarte, que declara como patrimônio cultural de natureza material do município de Monicoré a Igreja Assembleia de Deus no distrito de Santo Antônio do Mato Pi e da outras providências.
Projeto de lei de número 007, de 2026, de 24 de fevereiro de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto que altera o anexo de vencimento da Lei Municipal de número 988, de 8 de dezembro de 2021, para dispor sobre vencimento de carga horária do cargo de nutricionista e institui gratificação de função para o responsável técnico do PENAI e da outras providências. Projeto de lei de número 009 de 2025, de 24 de março de 2026, de autoria do vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, PSD, declara de utilidade pública a Associação Agroextrativista Nova Aliança dos Castanheiros, Capanaense, e dá outras providências. Lido os ofícios expedidos e recebidos por esta casa, bem como a pauta da sessão no dia de hoje e também as matérias que estão tramitando nas comissões do Poder Legislativo. Neste momento, eu peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora, que faça a inscrição do senhor vereador e senhora vereadora para o grande expediente. Iremos destinar um tempo de 2 minutos para a inscrição do senhor vereador e senhoras vereadoras. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Adriano. Presidente, só para registrar a minha presença online, tá bom? Na sessão. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Queria, neste momento, registrar a presença do vereador Adriano Colares online, vereador Paulo do Santo Antônio do Matupi também online e vereador Michel Breves online.
Encerrado o tempo de inscrição, senhores vereadores e senhoras vereadoras, neste momento a gente inicia o grande expediente com um tempo de 90 minutos para a apresentação dos senhores vereadores e senhoras vereadoras de projetos de leis, requerimentos e indicações. Isso o grande expediente está de acordo com o artigo 69, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa. Neste momento, peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora, que faça a leitura dos expedientes e entregue na mesa diretora deste poder. Ofício de número 59, 2026, ao senhor Wellington Iurilelo Reis, presidente da Câmara Municipal de Monicoré. Senhor presidente, apraz-me cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, respaldo na amizade mútua que nos une e dignifica sua personalidade civil do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre a adequação da legislação municipal, de número 929, de 30/4/2019, as diretrizes nacionais, resolução de número 231, de 28/12/2026, do CONANDA, que regem o funcionamento e o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, especialmente no que se refere à recomposição do quadro de suplentes. Ademais, a data necessária, celeridade da matéria em epígrafe. Solicitamos urgência simples para a deliberação do projeto de lei em tela. Sem mais, reitero vosso de estima e apreço, respeitosamente, Lúcio Flávio do Rosário, prefeito de Monicoré. Da justificativa, o projeto de lei tem por finalidade promover a adequação da legislação municipal de número 929 de 2019 às diretrizes nacionais que regem o funcionamento e o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, especialmente no que se refere à recomposição do quadro de suplentes. Temos a indicação de número 003 de 2026, do gabinete do vereador presidente Wellington Iurilelo Reis. Assunto encaminha anteprojeto de lei. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais vigentes desta Casa, depois do ouvido do outro plenário, deste Poder Legislativo indicar na sua forma regimental ao chefe do Poder Executivo a criação do Programa Municipal de Educação Fiscal no município de Monicoré, por meio do anteprojeto de lei em anexo. Finalizada a leitura das matérias entregues na mesa. Neste momento, iremos iniciar a fala dos senhores vereadores e senhoras vereadoras na tribuna deste Poder Legislativo, os vereadores que se inscreveram para o grande expediente. Neste momento, convido o vereador Didio Mendes Soares para a sua fala no grande expediente na tribuna deste Poder, com um tempo de 10 minutos. Neste momento, a gente só vai alterar a ordem das falas. A gente vai, primeiramente, ouvir a fala do vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, com tempo de 10 minutos no grande expediente, já que ele estava inscrito. Então, vamos alterar a ordem das suas falas. Com a palavra, o vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro.
com as bênçãos e proteção de Deus, queremos saudar o nosso presidente, saudar nobres vereadores, senhoras vereadoras, saudar as pessoas que nos acompanham na galeria e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, da Rádio Web Câmara. Senhor presidente, hoje a gente usa aqui a tribuna, depois de nós temos aí passado uma semana, chamamos a Semana Santa, Semana de Reflexão, né, a Semana da Páscoa. A gente volta, né, a essa tribuna com o coração renovado e com a certeza de que a cada dia nós temos que estar forte na presença de Deus, para que nós possamos realmente continuar o nosso trabalho em prol, principalmente das pessoas menos favorecidas, que não tem voz, não tem vez, né? A gente traz aqui novamente a essa tribuna a nossa preocupação, que muitas vezes o povo da zona rural tem sofrido. Digo isso em relação à questão da falta de energia, né? A gente uma luta constante aqui na tribuna em relação à questão dos serviços da Amazonas de Energia. De repente o povo cria uma grande expectativa em relação à questão da luz para todos, das luzes de 24 horas, o caboclo da zona rural, o agricultor, o trabalhador, ele usa os seus recursos para a compra dos seus móveis, utensílios, equipamentos, para ter uma melhor qualidade de vida. E aí eles sofrem grandes prejuízos quando eles não conseguem ter realmente a disponibilidade da energia necessária para que eles possam usar os seus equipamentos. E muitas vezes eles chegam até perder os equipamentos, né? A gente tem recebido constantes aí reclamação da zona rural, principalmente parte de cima, parte de baixo, vereador Pablito, né? Inclusive do Rio Manicoré, do pessoal que tem sofrido bastante com a questão da falta de energia. E a gente clama mais uma vez aqui, vem essa tribuna justamente para a gente chamar a atenção e pedir que a empresa, a concessionária de energia, não, porque está passando por um processo de reestruturação, um processo de um novo comando. Só que a população que está aqui, o povo que está aqui na base, né, precisa, até porque eles pagam. Eles pagam as suas contas de energia. E aí, se é necessário, que tenha justamente, que seja o serviço prestado com a qualidade necessária. E às vezes já tem discutido aqui na tribuna, já tivemos aqui a presença de lideranças, já tivemos abaixo-assinado, já fomos na comunidade, já vimos lá, conseguimos justamente mobilizar a comunidade com o executivo, através do prefeito Lúcio Flávio, e também com os deputados, para que possamos levar uma energia de qualidade para a população da zona rural. E aí a gente tem visto aqui, em plena Semana Santa, o povo justamente a mercê da falta desse serviço. O vereador Pablo, Vossa Excelência quer uma parte? Pela parte, vereador. Eu concedo uma parte, vereador Pablo. Bom dia a todos. Quero aqui ajudar a complementar a bela fala, né, de um assunto importante que a gente teve a honra de acompanhar em visita nessas localidades, principalmente para a parte de baixo. Mas aqui é aquilo que eu coloquei em alguns pronunciamentos, que a gente precisa, é um ano político, onde a gente vai ter a liberdade de conversar com os deputados estadual, federal, senadores e candidato a governador, para que a gente possa unir força. Eu sei que só Manicoré, mas eu acredito que a gente, iniciando esse debate na questão da energia solar, que eu acho que é uma solução, uma alternativa boa, que eu tenho certeza que através de subsídios, através de uma política voltada para essa população que está na zona rural, ela possa ter uma continuidade da energia para que não perca
né, seus bens materiais, até seus insumos, né, que é um serviço essencial para a questão, né, da qualidade de vida, principalmente para essas pessoas que moram na parte longe da sede do município, e é interessante que a gente possa juntar força e discutir essa matéria, né, na questão da energia solar, energia limpa, que sem sombra de dúvida ela vai estar dando continuidade a esse serviço de extrema importância para essas pessoas que vivem nessas regiões. Era isso, vereador. Muito obrigado pela parte. Muito bem, descorpora o seu pronunciamento, o nosso pronunciamento, vereador Pablo, justamente que cria que a gente traga essa discussão e cria essa alternativa. E quem pode justamente... Alguém quer? Vereador Joaquim. Pois não, vereador Paulo. Vossa Excelência poderia me conceder a parte? Eu já lhe concedo, vereador, só para concluir meu raciocínio, já lhe concedo. É necessário que nós clamamos aqui na tribuna e realmente levamos para nossos representantes que criem alternativas, né? Essas alternativas. Não dá para fazer a questão da energia através via cabo, termoelétrica, né? Até, nem se fala em hidrelétrica e nem usa a questão da hidrelétrica. É a questão da energia solar, a questão da energia limpa, a questão da sustentabilidade. Então a gente vai ter que unir força para justamente trazer, principalmente para as áreas que, digamos, as áreas mais isoladas de difícil acesso. Então a gente precisa trazer, porque o povo da zona rural, principalmente, tem clamado. Digo isso também, tanto da zona rural, digo isso também, expandido lá para o distrito do Matupi, que tem sofrido muito com essa questão de energia. O vereador Paulo, a Vossa Excelência quer uma parte? Obrigado, vereador. Eu quero contribuir a seu pronunciamento no sentido de dizer que a gente vem acompanhando o discurso de vários vereadores, principalmente do senhor vereador Joaquim, que tem levantado essa pauta há quase um ano aí nessa Casa Legislativa. E a gente não vê tomar uma decisão de resolver esse problema, né? E a gente vem falando, eu falei, o senhor por diversas vezes trouxe esse assunto à tribuna desta casa e parece que foi emitido documentos e parece que a concessionária ela não dá importância das nossas falas, das nossas defesas aqui em prol da população. Eu proponho, nós temos nesta casa a Comissão do Consumidor, proponho a gente entrar com um recurso junto ao PROCON, para que a empresa responda por isso, pela essa falta de serviço público. Inclusive, eu propus até uma moção de repúdio a essa empresa que faz um desserviço ao município de Manicoré. Recebe muito bem, o povo paga caro pela energia e o serviço prestado é um serviço que não atende a população. Então, eu proponho isso e, quem sabe, a gente discutindo, entrando numa conversa, até uma ação civil pública contra a concessionária. É uma proposta que eu faço ao senhor no sentido de contribuir com a sua fala. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Paulo. Te incorporo o seu pronunciamento. Realmente, se necessário, eu acredito que se faz necessário isso, para que a gente realmente dê uma resposta à população, principalmente aquela menos desfavorecida, porque eu acredito que nós que estamos aqui, como seu representante, nós possamos justamente procurar novos meios. A questão, justamente, se for o caso, se nós conseguirmos, através da força política com nossas autoridades, tanto em nível estadual ou federal, possamos entrar justamente com a questão de judicial, se necessário, para justamente levar o serviço necessário e o apoio a essa população. Então a gente fica assim, vamos estar aqui constantemente trazendo essa pauta, levando, batendo se for preciso. O que nós trazemos aqui justamente é o anseio da população. Nós somos, vereador Paulo, a voz da população que precisa de nós, que venha usar essa tribuna aqui, justamente que leva a reivindicação. Vamos estar constantemente aqui e eu acredito que em uma hora a gente vai realmente ter a resolução do problema. Trazendo as sugestões, as informações necessárias. Se for preciso, a gente vai aonde for preciso para justamente resolver essa situação da energia, principalmente da zona rural, sem falar nas comunidades ainda que ainda não chegou ainda a questão da energia
e aí, infelizmente, o município não tem condições de ficar renovando. Já vou concluir, senhor presidente. Vereador Joaquim, Vossa Excelência tem mais 5 minutos para complementar a sua fala. Muito obrigado, vereador, obrigado, presidente. Então, o município não tem condições de ficar renovando todo ano grupos geradores. E aí se tornou mais caro a questão de manutenção do grupo gerador numa comunidade, devido à questão da própria manutenção corretiva e preventiva, mas como também a questão do combustível. Então, fica mais complicado. Tem comunidade que eu conheço, como a comunidade conhece, que é a Capanazinha, que o consumidor, ele paga a questão do combustível, ele paga a questão da manutenção do grupo gerador e ainda paga a questão da conta de energia. Então, para ter energia, ele passa por 3 pagamentos e muitas vezes, infelizmente, fica sendo prejudicado nessa situação e às vezes o governo não sequer dá um auxílio melhor para esses consumidores. Então, é mais ou menos aqui, vamos trazer e continuar trazendo essas reivindicações. Outra situação, para concluir isso, presidente, que nós queremos fazer um requerimento verbal, mas daqui a pouco o nosso gabinete já vai apresentar, em relação à questão de voto de congratulações, senhor presidente. O voto de congratulações à Paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos, para o grupo, para a coordenação do grupo de teatro, que fez a bela apresentação da Paixão e Morte, né, de Jesus no estádio Bacurauzão, na Sexta-feira Santa, e mais uma vez realmente demonstrou ali a grandiosidade, a personalidade e, acima de tudo, a emoção ali e a seriedade que foi apresentada para a população. Eu digo isto porque estive presente, participando, né, e é importante a essa casa, apresentar voto de congratulações, de parabenizações para todos, a coordenação, que se estenda para todos os membros, né, do teatro, que fez a bela apresentação, e quem ganha com isso também é o município de Manicoré. Agradecer ao Executivo Municipal, que deu também a sua parcela de colaboração, e eu vejo que isso, e o Parlamento, esta casa também, uma parcela de colaboração, e eu vejo que quando está junto o Parlamento, o Executivo, a comunidade, né, e a população, não resta dúvida que quem ganha com isso é o município de Manicoré. Então, te agradece a todos, desejando uma feliz semana, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Finalizada a fala do vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, neste momento, te convido o vereador Toninho da Colônia para a sua fala no grande expediente, com tempo de 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que estão nesse momento nos acompanhando pelas redes sociais. A gente está aqui nessa manhã de segunda-feira, se pronunciando, usando essa tribuna, para falar alguns assuntos relacionados ao nosso município, a esses dias passados, né, das ações que foram feitas dentro do nosso município, das coisas que estão acontecendo de bem dentro do nosso município também. A gente quer agradecer a Deus por ter concedido também saúde para a gente. Tivemos agora a Semana Santa passada, né? Tivemos várias celebrações nas nossas igrejas, as procissões. Então a gente está vendo aí o povo refletindo do dia a dia, da vida, do que a gente passa. Que todos nós, como seres humanos, temos que ter um Deus no nosso coração. E a nossa participação é muito bom nessas horas. Tanto a parte evangélica, a parte católica, né? O povo de Deus, todo unido por uma causa só. Pessoal, tivemos agora, nesses últimos dias, no mês de março, né? Agora completando com o mês de abril, tivemos 3 ações da nossa Secretaria de Ação Social. Em 30 dias, 3 ações muito gratificantes, coisas que vai engrandecer o nosso município e trazer também
aquela parte social, né? Secretaria de Ação Social, fazendo a parte social, na pessoa da dona Nilcione, a primeira-dama do município, que é a secretária que, nesse momento, está nessa pasta aí, conduzindo essas ações. Tivemos lá, né, o Bebê Bacurau, aquele kit Bacurau lá para os bebês, né, que vão nascer dentro da nossa cidade, para aquelas pessoas que são mais vulneráveis, sem condições, muito que têm, para poder ter os seus filhos dignamente dentro das suas casas. Foi uma ação muito grande, envolvendo muitas pessoas, né? A gente esteve lá presente, a Câmara de Manicoré, né? O Poder Legislativo esteve lá presente. São ações do governo. São o quê? Como a gente diz, como as pessoas frisam, recurso do governo. Então, o vereador é o quê? Faz parte do governo. O governo não faz parte diretamente do governo, ele faz parte como fiscalizador do governo, vendo aonde está aplicado o dinheiro do governo. E a gente vê a ausência, né? A gente não vê nessa hora também que nós, como fiscalizador, ir lá não participar para elogiar ninguém e nem para bater palma para ninguém, mas sim para ver onde o recurso está sendo implementado, onde o recurso está sendo aplicado na área social. E esse recurso foi muito bem aplicado, né? Foi muito bem aplicado porque eu já fiz parte disso lá no passado, quando meus filhos nasceram, há 38 anos atrás, eles não tiveram essas condições, eles não tiveram um auxílio desse, porque naquele momento ali eu precisava muito, mas não tive ninguém que pudesse me auxiliar. E hoje, através de uma secretaria dessa, a gente vê que lá tem pessoas que têm uma boa vontade de poder ajudar o próximo e fazer com que as coisas aconteçam e dando essas ajudas às pessoas que não têm condições. Ah, é uma banheira, é uma sacola, é isso. Mas tem gente que não tem condições de comprar. Então é para essas pessoas, não é para as pessoas que têm condições, não. É para quem não tem. É por isso que as coisas vêm em boa hora. Então está de parabéns a nossa secretária por ter feito essa ação. A outra ação mais imediata foi os cartões Bacurau, né, que foi entregue o auxílio Bacurau, né, que foi entregue a 1.000 famílias. 1.000 famílias de Manicoré. Né, 1.000 famílias. Seu Toninho, esse recurso não é tanto. Não é tanto, porque são muitas pessoas que precisam, então são feita uma divisória. Esse auxílio é um benefício que vem para auxiliar. Auxílio diz, porque você não recebe só um auxílio, você recebe outros auxílios também. Então isso aí chama-se uma complementação de renda para quem também? Para quem não tem. É pouco? É. Para quem tem muito, é muito pouco? Não é nada, mas para quem não tem, é muito. Porque a gente vê nas pessoas que recebem que eles ficam muito agradecidos e perante a Deus é muito sim, porque alguma coisa ele vai fazer dentro da sua casa e algum dos seus filhos vão ser alimentados com esse dinheiro. Então a gente fica também feliz e agradecimento à nossa secretaria por estar fazendo essas ações. Tivemos agora, no final de semana, no sábado, né, a Páscoa Solidária. A Páscoa Solidária. Páscoa Solidária. Todos os anos, nós já estamos acostumados com isso, no governo Lúcio Flávio do Rosário, a Páscoa Solidária. Então, para nós não é novidade ter essas ações do governo, né? Levando também esses bens. Aí eu fiz uma postagem meus vereadores, nas redes sociais. Então, acho que todos vocês, eu vi, né, muitos postaram, mas não foram em cima de mim, né, nas redes sociais, porque o sucesso ele gera inveja, né? Vocês sabem disso, que o sucesso ele gera inveja, né? E as pessoas sempre ficam focando em alguém que eles possam querer atingir. Mas tudo que vem de baixo não atinge o ser humano que está pensando no melhor, né? A gente está com o pensamento voltado para Deus, pensando nas pessoas vulneráveis, pensando no bem das pessoas. E quando você pensa no bem, você só tem gratidão de Deus que vai lhe dando bênçãos em favor de você e da sua família. Porque você não está pensando em maldade, você está pensando em fazer o bem. Então, nessas postagens, as pessoas botaram lá as cestas, né? Dizendo que essa cesta é pequena, que essa cesta não sei o quê, que essa cesta não sei o quê. Eu nunca vi. Outro governo em Manicoré, eu nunca vi. 57 anos de idade, eu nunca vi Manicoré, nenhum governo fazer Páscoa Solidária nessa cidade. Nunca vi. Nunca vi. E nem em outras cidades, nem no estado mesmo, nem na prefeitura de Manaus, nem no governo do estado. A gente não vê. Aí o governo de Manicoré está fazendo já há tempo essa ação, né? Nós estamos participando, né, dessas ações do governo,
aí como vereador, como membro também de Manicoré, como filho de Manicoré, em outras situações, aí ninguém vê, né? Ninguém fala nada, aí as pessoas vão para redes sociais ainda criticar. Eu estava lá e vendo aquelas pessoas saindo, entrando e saindo, e a ansiedade de cada um. E quantos ainda foram lá querendo também e não tinha mais, não estavam no CAD único, não tinham lá o cadastro que oferecesse direito a ele receber aquela cesta. Era pequena? É, sim. Mas bote na cabeça, meu irmão, vereadores, vereadoras, senhores, senhoras, pessoas que estão nesse momento nos assistindo. Para quem não tem, meu irmão, é muito. As pessoas que não têm num domingo um arroz para botar no fogo, um macarrão, um frango para comer. Se coloque no lugar dessas pessoas, você que fica aí nas redes sociais criticando, que fica aí falando, que fica aí comentando. Se coloque no lugar de quem não tem um domingo de comida. Se coloque no lugar deles. Mas não, são pessoas que estão bem no seu confortável, comendo e bebendo bem. São pessoas que têm salário, são pessoas que são empresários, que tem o que comer e beber todo dia. Então não precisa. Essa cesta é para quem não precisa, pessoal, para quem não tem condições, para quem está vulnerável, que está sem emprego, só tem às vezes alguns benefícios do governo para receber. Você não tem salário todo mês para receber. Então é nisso que a pessoa tem que ver. É isso que a pessoa tem que se comparar. Nessas horas. E o ser humano não vê isso. Ele só vê o bem bom, ele só vê o lado direito. Ele não olha para o lado esquerdo da sua casa, né? Ele não olha para o lado esquerdo, que lá não tem nada para aquele cidadão se alimentar. Lá ele não tem salário. Aqui na sua casa você tem 2, 3, 4 pessoas que são funcionários, outros são professores, outros são enfermeiros, outros são técnicos de enfermagem, o outro é empresário, o outro tem ganho. E o outro aqui desse lado ficou desamparado. Ele não tem nada. E ele só olha para ele, só olha para a frente dele e só olha para o que ele tem na mesa dele, né? E não olha para a mesa de quem não tem. Então nós, como representantes do povo, a gente vê muito isso aqui no dia a dia, né? Nós somos acostumados com isso, vereadora, vereadores, né? Somos acostumados a estar diretamente em contato com esse povo e vendo a necessidade de cada um. E na maneira do possível, a gente sempre tenta ajudar o nosso próximo. Então isso aí é muito bom, é muito bonito para o nosso município, levando essas mensagens de bem, comparando o nosso município com coisas boas, né, que estão acontecendo e que, se Deus quiser, vai acontecer mais. Estamos aqui no município de Manicoré com o nosso Detran, né, vai ficar aqui até o dia 13, aqui no município de Manicoré, fazendo essas ações. Os pedidos nossos, isso é pedido nosso, foi pedido, a sociedade nos cobrava, a sociedade de Manicoré nos cobrava dia a dia. Por que que não tem um órgão competente vindo aqui a Manicoré para fazer uma ação dentro de Manicoré no trânsito? Está aí o nosso Detran fazendo as ações que são feitas dentro do município de Manicoré. Então isso é muito bom, essa legalização. Depois vem mais, né, as nossas faixas, como tinha no passado, as faixas nas ruas, as esquinas onde pare ou não pare, os nossos semáforos, né, funcionando, quer dizer que isso aí é o começo, mas vai ter mais coisa ainda. Isso aí não é repressão, isso aí chama-se conscientização. Conscientização e ordenamento do trânsito. Não é Manicoré que está pedindo isso, não. É o Código Nacional de Trânsito que pede que seja dessa forma. Sim, senhor presidente. Vereador Toninho da Colônia, Vossa Excelência tem mais 5 minutos para complementar a sua fala. Obrigado, senhor presidente. Então, são coisas que é o nosso Brasil, são a legislação nacional de trânsito, né, que exige que tenha essas normativas dentro do trânsito para a legalização. Então é bom a gente ver no dia a dia, né? E hoje já uma parte da população está se conscientizando. Lá no futuro, se Deus quiser, mais pessoas ainda vão se conscientizar. Sempre a infração ela vai existir. O infrator ele está aí 24 horas para causar algum problema à sociedade. Mas nós não vamos se comparar com essa situação. Vamos se comparar com o bem que pode ser feito através dessas ações do Detran, né? Vão deixar equipes treinadas no município, vão ficar vindo agora ao município, né? Aí quer dizer que as coisas vão se adequando, né, vereador Tiago? Vão se adequando, como você, né, vê em todos os cantos o que acontece, né? Aí vai se adequando. Hoje não é bom isso, vou comprar mais um capacete, mas a gente vai comprando, vai dando jeito, e lá na frente, né, aí vai vendo o retrovisor das motos, vai vendo isso, vai vendo a placa. Não é tudo de uma vez.
nada acontece de uma vez. Vai acontecendo aos poucos, que as pessoas vão se adaptando às normativas nacionais e às normativas que devem ser obedecidas pela nossa Constituinte Nacional. Então é isso que nós temos que fazer, é isso que o governo está fazendo, né? Esse apoio todo que a Prefeitura de Manicoré, quero aqui parabenizar o nosso prefeito, o apoio que está dando, o prefeito aí, a equipe do Detran, para eles terem uma logística, porque vocês sabem que aqui em Manicoré o Detran não tem automóvel, não tem moto, não tem como se locomover, e tem o quê? A parceria. E o Legislativo está dentro disso aí, na pessoa do presidente Yuri Reis, também dando esse suporte total ao órgão. É o órgão do Estado, é o órgão que recebe o recurso. Mas vamos agora, nesse momento, contribuir. Porque lá na frente o Detran vai botar em Manicoré, né, o seu automóvel, a sua moto, para que eles mesmos e a sua equipe possam fazer as fiscalizações dentro dos seus carros próprios, sem usar a nossa estrutura da nossa prefeitura e também usar o nosso poder legislativo. Eles mesmos fazerem isso aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para o povo de Manicoré, para nós, para a nossa sociedade. Quantos antiqueridos já perdemos aí no nosso trânsito, né? Agora mesmo, tem um amigo meu viajando hoje para Manaus, registrar para vocês, quebrou a perna no final de semana aqui na estrada da Boca do Rio, está indo para Manaus, né? Agora está esperando aí um voo para que se desloque até Manaus. Então, quer dizer, para mim ontem eu fiquei constrangido, um dia de domingo na minha casa, uma família me procura para conversar esse assunto comigo, a gente fica triste, né? A gente fica pensando em gasto, né? A pessoa já não tem aí se locomover mais a Manaus. Você sabe que dizer, vai para Manaus, vírgula, mas o que você vai gastar? Né? Você vai para um hospital público em Manaus, lá não é cobrado nada, mas e os seus familiares que estão lhe acompanhando? E a logística de você ficar lá? Né? Quer dizer que isso aí são trâmites, são coisas que você vai gastar. Então ninguém quer isso para nenhum filho de Manicoré. Eu não quero para nenhum filho de Manicoré, para ninguém que aconteça essas coisas, mas infelizmente são os acidentes do trânsito, né, que ocorrem dentro do nosso município. E esse meu amigo, ele teve aí, né, essas condições de tem que ser locomovido, pois quebrou a perna, e tem que ir para Manaus, que aqui não tem como a gente fazer nada por ele nesse momento, né? Mas ele tem que se locomover, que vai ter que fazer uma cirurgia. Então são registros que a gente vai vendo no dia a dia, que acontece dentro do nosso município. E as ações do governo estão aí, muitas coisas boas virão. Vamos começar agora o nosso mês de abril, né? Se Deus quiser, levantando, a nossa política está aí, né, se declarando, a nossa política está aí se movimentando para ver, para nós podemos ver as pessoas certas para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa trazer mais benefícios para o nosso município, através do cenário regional, nacional, né, que vai ter, e nós aqui no município de Manicoré vamos simplesmente votar, ser eleitores para que possa eleger o nosso representante para o futuro e fazer mais pelo município de Manicoré. Muito obrigado, agradecer a Deus por estar aqui e amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui de novo às 9 horas da manhã para a nossa sessão aqui na Câmara Municipal e bom dia a todos. Finalizada a fala do vereador Toninho da Colônia, neste momento convido o vereador Didio Mendes Soares para a sua fala, no grande expediente com tempo de 10 minutos. Bom dia a todos, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, público presente, pessoas que estão na galeria, bom dia. Senhores, me dirijo a esta tribuna hoje para falar um pouco sobre a campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e moradia. Porque a Igreja Católica sempre ela tem essa sensibilidade de colocar um tema na sua campanha da fraternidade todos os anos, e aquele tema ele é debatido. E ele vê a grande dificuldade, a grande necessidade social, que é a moradia no nosso país, que é a moradia e moradia digna. Já houve campanhas da fraternidade
e falava sobre também moradia. Se eu não me engano, em 2018, se eu não me engano. Então, falar em moradia significa dar dignidade às famílias que precisam de um abrigo, que precisam estar, ter um lar para morar. Isso é dar dignidade. E pensando nisso, o governo federal, através do governo Lula, sempre em seu governo tem disponibilizado recursos para que possa trazer moradia às famílias que precisam. Nós temos o Minha Casa Minha Vida e temos também os municípios que também implementam esta política. Aqui no município de Manicoré, nós temos 2 projetos, um de 200 casas populares e temos também um de 50 casas populares, que está sendo implementado, que está sendo organizado para que se possa construir. E o tema da campanha da fraternidade é fraternidade e moradia. E o lema, ele veio morar entre nós. É João, de 1 a 14, né? Chamando a atenção para a nossa sociedade. A sociedade do bem. A sociedade que quer ver as pessoas que precisam de um abrigo para que elas tenham um local e uma dignidade para morar. Para essas pessoas, essa é a sociedade do bem. Não é a sociedade do ódio, da injustiça, que prega a discórdia, que sai na rua com a bandeira de Israel, dos Estados Unidos e do Brasil. Vejo a discrepância que é dessas pessoas são realmente patriotas. Não vejo patriotismo nenhum, eu vejo idiotice. Professores aqui em Manicoré que se formaram na plataforma Freire, né? Estiveram formados na plataforma Freire e hoje se diz de direita, com aquele ódio no peito. Não se pode falar em política pública do governo Lula, que se faz chacota. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Eu tenho que falar o que é verdadeiro, o que é real, o que é concreto, o que é visível e o que é sensível. Para aquelas pessoas que entendem e que sabem que realmente é uma política social de bem-estar social e que no governo de direita, no governo de chumbo, de um regime militar, onde não havia liberdade, eu acho que essas pessoas querem que volte novamente isso. Elas querem que realmente volte esse tipo de política, onde o jovem não tem oportunidade nas universidades, onde o filho do porteiro não pode fazer um vestibular e passar e ser um médico, porque não vai ter oportunidade. É esse tipo de governo que eles querem. Eles não querem um tipo de governo onde as pessoas simples, elas podem fazer o ProUni, ela pode se inscrever no FIES e botar seu filho para estudar, porque ele vai passar, ele vai estudar e com o tempo ele vai trabalhar e vai pagar o FIES. São as oportunidades do governo Lula que dá a essas famílias, às pessoas de baixa renda, para que tenham essa ponte, essa oportunidade para levar a sua educação e ascender socialmente. Quando as pessoas ricas, os que se dizem bolsonaristas, não querem que o pobre ele saia do estado de minoridade.
querem mantê-los ali. Então, eu não vi e não vejo na política bolsonarista um movimento social que possa abarcar e trazer o pobre para a sociedade e dê dignidade. O que eu vi foi diferente. Por isso eu defendo o governo Lula aqui. E eu defendo também os governos sociais que trazem políticas públicas de melhoria e qualidade de vida à população como um todo. Nós sabemos que o governo Lula disponibilizou mais de 40 bilhões para a desoneração do preço dos combustíveis, dispensou o IOF, dispensou impostos para que não aumentasse tanto o preço dos combustíveis, porque isso ia onerar e ia impactar ainda mais no bolso daqueles que menos têm. Então, esse é o governo preocupado com as pessoas que realmente precisam, porque o empresário ele não precisa. E o empresário de Manicoré, muitas vezes, é muito engraçado. Fala do Bolsa Família, fala dos programas sociais do governo, mas lá na gaveta dele está lá os cartões do Bolsa Família para ser descontado. Que é um dinheiro que circula na economia de Manicoré, mas ele não enxerga isso. Para ele, tem que se cortar o Bolsa Família. Só que ele não tem coragem de falar. Ele vota contra. Concedo uma parte, vereador. Pois não. Vossa Excelência está levantando um questionamento importantíssimo. Quando Vossa Excelência fala em relação à questão dos cartões que estão na gaveta do empresário, é o cartão que está guardado na gaveta ou é o cartão que o beneficiário do Bolsa Família foi lá e fez a compra? Causou uma dúvida. Eu penso em relação à questão que tem algumas denúncias, que tem vários comerciantes que já estão prendendo o cartão, né, do beneficiário, e a pessoa fica lá todo tempo agora só com dívida, né? E tem outras situações que tá se criando aqui em Manicoré, que já também tem denúncia, só que a gente não vai dar nome, vai chegar a hora que nós vamos dar nome aqui, não tem jeito. Que o pessoal estão vendendo ou trocando o Vale Gás, né, com valores inferior do valor do mercado. Então, são situações que você está trazendo aí, que você está trazendo um assunto pertinente, trazendo um exemplo, mas eu estou trazendo aqui já o real em relação ao que está acontecendo no município. Muita gente está se aproveitando dos programas sociais para se autobeneficiar, a benefício próprio, onde realmente não chega onde é quem de direito, né? E quem está usando muitas vezes isso são os próprios beneficiários dos programas do governo federal. Só para ter Vossa Excelência, para a gente trazer essa. Agora vamos procurar melhores informações, porque se realmente estiver acontecendo isso, nós vamos tomar algumas providências de acordo nos rigores da lei. Muito obrigado, vereador, pela parte. Obrigado, vereador Joaquim. Então, é o empresário que não enxerga. Se o governo disponibiliza, assim, a grosso modo, em torno de 16, 17 bilhões... Vereador Dídimo, Vossa Excelência tem mais 5 minutos para complementar a sua de fala. Pagamento de Bolsa Família. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Esse dinheiro ele vai circular na economia do país. Ele vai movimentar o comércio. E, de alguma forma, através dos impostos, ele retorna uma grande parte para os cofres públicos. Então, ele não é um peso. Ele não é um peso no orçamento do governo, como muitos dizem. Só que eu não posso compactuar com um governo que quer entrar de direita, que é o governo do ódio, que é o governo do entreguismo. Vejam só o governador do estado de Goiás vendendo as terras raras para os Estados Unidos, entregando, como se ele pudesse vender, e a gente sabe que a Constituição ela veda isso,
que todos os recursos minerais eles estão de prioridade da União. Então, senhores, vim aqui nesta tribuna falar de habitação, de moradia, de fazer a sociedade entender que os programas sociais, que habitação e moradia e sempre será prioridade em todos os governos, e principalmente no governo Lula. Muito obrigado. Finalizada a fala dos senhores vereadores, no grande expediente, aqueles vereadores que se inscreveram para a sua fala na tribuna deste poder, eu queria neste momento também, de acordo com o artigo 113 do regimento interno desta casa, de forma institucional, queria aqui encaminhar, com a aprovação deste poder, do plenário da casa, um ofício ao governador Roberto Cidade Filho, que no dia de ontem, assumiu o governo do estado do Amazonas interinamente, após a renúncia do governador Wilson Lima e do vice-governador Tadeu de Souza, e interinamente o governador do estado do Amazonas hoje é o ex-deputado Roberto Cidade Filho, que tem origem, a família tem origem aqui no município de Manicoré, tem um vínculo muito grande aqui com o município de Manicoré. A gente deseja sabedoria, que Deus abençoe essa missão na vida do Roberto Cidade. A gente sabe que acompanhou a fala do governador Roberto Cidade Filho, que foi claro na sua fala que vai abrir diálogo com todos, e vai cuidar da máquina pública do estado do Amazonas, e vai trabalhar de forma institucional nesse primeiro momento. Tirou fora desse ângulo a parte de eleição, disse que vai cuidar especificamente do governo do estado do Amazonas, segundo o próprio Roberto, da continuidade do governo do estado, porque o governo não pode parar, apesar da renúncia do governador e do vice-governador. O estado do Amazonas ele tem que continuar os seus trabalhos, os seus convênios, as suas tarefas diárias, as pautas diárias que tem diariamente no estado do Amazonas, das demandas que tem o estado do Amazonas. Então, a gente vai encaminhar um ofício ao deputado Roberto Cidade Filho, desejando sucesso nessa sua empreitada, nessa nova missão, frente ao governo do estado do Amazonas. A gente queria que externar sabedoria, abertura de diálogo, compreensão, que ele conduza isso e que Deus abençoe a caminhada dele nessa missão no dia de hoje, frente ao governo do estado do Amazonas. O deputado sabe que tem, de forma constitucional, 30 dias para decretar nova eleição, para que seja escolhido o governador tampão, falado no jargão constitucional, para assumir até o dia 5 de janeiro de 2027. Então, neste momento, a gente encerra o grande expediente. O requerimento de indicações apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras estão em votação. Os vereadores que aprovarem permanecem sentados, os que desaprovarem levantem-se e justifiquem-se. Requerimento de indicações e outras matérias de ordem pública estão aprovados. Neste momento, a gente passa para a ordem do dia. A gente viu a leitura da vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora. Na ordem do dia tem uma matéria que vai tramitar nesta casa, que chegou hoje aqui. E neste momento a gente vai entrar para a pauta da sessão da ordem do dia, de acordo com o artigo 70 do regimento interno desta casa, com um tempo de 60 minutos para apreciação e votação de matéria constante na pauta da ordem do dia. A gente tem uma matéria somente para a votação do regime de urgência simples,
não é votação da matéria, mas é só da tramitação, para posterior ser encaminhada às comissões, às devidas comissões. Queria que a vereadora Inara Socorro Coutinho Assunção fizesse uma breve leitura somente do que vai ser votado neste momento. Apreciação e votação. Ofício de número 59 de 2026, ao senhor Wellington Yuri Lelo Reis, presidente da Câmara Municipal de Monicoré. Esse ofício trata-se de um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Lúcio Flávio do Rosário, e este projeto dispõe sobre a adequação da legislação municipal de número 929, de 30/4/2019, as diretrizes nacionais de resolução de número 231, de 28/12/2026, do CONANDA, que regem o funcionamento e o processo de escolha de membros do Conselho Tutelar, especialmente no que se refere à recomposição do quadro de suplentes. Temos aqui uma justificativa. Este projeto tem, por lei, a finalidade de promover a adequação da legislação municipal de número 929 de 2019, as diretrizes nacionais que regem o funcionamento e o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, especialmente no que se refere à recomposição do quadro de suplente. Conforme o disposto na resolução de número 231, de 28 de dezembro de 2022, do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, é dever do município assegurar a continuidade e o pleno funcionamento do Conselho Tutelar, órgão essencial à garantia do direito da criança e do adolescente. Neste sentido, a normativa nacional estabelece que, havendo número reduzido de suplentes, deve ser instaurado o processo de escolha suplementar de forma imediata. Ocorre que a legislação municipal vigente não disciplina de forma clara e eficiente o procedimento a ser adotado em tais situações, especialmente nos casos em que a vacância ocorre nos últimos anos de mandato. Tal lacuna normativa pode comprometer a atuação do Conselho Tutelar, prejudicando a continuidade dos serviços prestados à população infanto-juvenil. Desta forma, o presente projeto dispõe sobre a inclusão do artigo 52A, estabelecendo a obrigatoriedade de instauração de processo de escolha suplementar, quando houver 2 ou menos suplentes disponíveis, em consonância com as normas nacionais. Adicionalmente, prevê a possibilidade de realização de processo de escolha suplementar de forma indireta nos 2 últimos anos de mandato, medida que visa conferir maior celeridade, economicidade e eficiência administrativa, sem prejuízo de legalidade e legitimidade do processo, uma vez que será conduzido pelo Conselho Municipal de Direito das Crianças e dos Adolescentes, o CMDCA, órgão competente e representativo. A proposta, portanto, fortalece o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente no âmbito municipal, assegurando a continuidade dos trabalhos do Conselho Tutelar, evitando descontinuidade no atendimento e promovendo maior segurança jurídica à atuação da administração pública. Diante do exposto, considerando o relevante interesse público da matéria, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Monicoré, 31 de março de 2026. Lúcio Flávio do Rosário, prefeito de Monicoré.
lido o ofício que dispõe sobre a adequação da legislação municipal, das diretrizes normais e nacionais da Resolução 231 do CONANDA. Especificamente, a gente vai colocar para votação somente a tramitação. Somente a tramitação. Posterior a isso, a gente vai pedir às comissões envolvidas nesse processo que acompanhe bem a tramitação dessa matéria. Por quê? Até inclusive com os próprios conselheiros, né? A serem ouvidos. É uma recomendação do Ministério Público que seja feito dessa maneira, mas que precisa passar por esta casa na escolha somente dos suplentes. Porque quando se faz a eleição do Conselho Tutelar, escolhe-se somente os titulares e não há uma escolha dos suplentes. Então, que é só para homologar a suplência dos conselheiros tutelares do município de Manicoré. Neste momento, o vereador Antônio Passo Veiga, como vota Vossa Excelência, contrário a favor ou contrário o regime de urgência simples? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Didio Mensori, Vossa Excelência vota a favor ou contra o regime de urgência para a tramitação da matéria? Favorável, senhor presidente. Vereador Alequim Cordeiro Duarte, se Vossa Excelência estiver online, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável? Regime de urgência simples? Vereador Etielso da Silva Monteiro, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável? Regime de urgência simples? Favorável, senhor presidente. Vereador Enara Socorro Coutinho de Assunção, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável? Regime de urgência simples? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável, o regime de urgência simples? Voto favorável, senhor presidente. José Antônio Pinto Gomes está em atividade parlamentar em Manaus. Vereador Marcos Adriano Colares Pereira, que encontra-se online, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável, o regime de urgência simples para a tramitação da matéria em pauta? Voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Maria Socorro Guimarães Abreu, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável, regime de urgência simples para a tramitação da matéria em pauta? Favorável, presidente. Vereador Marquinson Machado Barbosa está em atividade parlamentar em Manaus. Vereador Michel Davi Pinto Breves, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável, parecer a tramitação do regime de urgência simples matéria em pauta sobre a escolha dos suplentes do Conselho Tutelar. Vereador Paulo César Ferreira da Silva, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável à tramitação da matéria em regime de urgência simples? Voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Wilson Pablo de Freitas França, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável à tramitação da matéria em pauta em regime de urgência simples? Favorável, senhor presidente. E a gente vota também favorável à tramitação, especificamente, essa votação é somente sobre a tramitação da matéria em pauta que dispõe sobre a adequação da legislação municipal e a diretriz nacional da Resolução 231 do CONANDA, que rege o funcionamento e processo de escolha de membros do Conselho Tutelar na questão do quadro de suplentes somente. Matéria que vai ser encaminhada às comissões deste Poder Legislativo para posterior apreciação e votação. Nós queremos aproveitar a pauta da sessão da ordem do dia. A pauta da ordem do dia hoje é aberta ainda, de acordo com o artigo 70 do Regimento Interno desta Casa, para pautar
o projeto de lei 004, de 30 de janeiro de 2026, e também o projeto de lei 009, de 24 de maio de 2026. Neste momento, a gente vai para as considerações finais, de acordo com o artigo 73, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, com um tempo de 45 minutos. A gente vai pedir à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção que faça a inscrição do senhor vereador e senhora vereadora para as considerações finais. Neste momento, a gente não tem nenhum vereador inscrito para as considerações finais. A gente queria só fazer a leitura aqui, externar isso para a população e também para os senhores vereadores. O IFAM, o Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia, ele tem uma aula inaugural de Bolsa Formação da Aquicultura do IFAM. É um curso que está em andamento no IFAM e vai ter sua aula inaugural. O IFAM é um instituto importantíssimo que está no município de Manicoré, e que já está funcionando os seus cursos, e também já iniciou a sua construção. Uma obra imponente, que vai engrandecer o município de Manicoré, e a gente convida os senhores vereadores para as 19 horas, no dia de hoje, no Centro de Convênio da Família, onde vai acontecer essa reunião sobre a aula inaugural da Bolsa Formação da Aquicultura do IFAM no município de Manicoré. Olha que fantástico a formação, o curso de formação para os jovens do município de Manicoré. Queria também aqui externar aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que às 17 horas, no auditório do Poder Legislativo, vai ter o encontro importantíssimo, que essa matéria foi uma pauta importante aqui nesta casa, que foi levantada pelo Poder Legislativo, Poder Executivo, pela sociedade como um todo, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica e a sociedade como um todo, que foi a questão da segurança do trânsito no município de Manicoré. Os agentes do DETRAN estão no município de Manicoré, a gente sentiu um impacto positivo sobre isso, de orientação, de informação, e não de apreensão, mas de informação para a população de Manicoré, sobre capacete, principalmente, porque capacete significa segurança e proteção à vida, e também os retrovisores, que é um instrumento que ajuda muito o mototaxista. E todos, como um todo. E então vai ter uma reunião às 17 horas no auditório da Câmara com todos os mototaxistas, as pessoas profissionais que ganham seu recurso, o sustento da sua família, através do seu trabalho na condução de vidas no município de Manicoré. Então, essa orientação é fundamental. A gente sabe que este é uma primeira etapa que será feita no município de Manicoré. Claro que o executivo ele tem que cumprir a sua etapa também, que é a questão da sinalização horizontal e vertical, né, já que já está asfaltada a maioria das vias do município de Manicoré. Já estão asfaltadas. E, posterior a isso, vem também a Secretaria de Segurança Pública, comandada pelo Major Campos, que vai dar uma outra dinâmica sobre segurança no trânsito e segurança também dos munícipes, tanto daqui da sede quanto do interior do nosso município e também do Santo Antônio do Matupi. Então, às 17 horas, senhores vereadores estão convidados para essa reunião importante com os mototaxistas, profissionais que cuidam de vidas e conduzem vidas no nosso município. Neste momento,
nada mais a tratar, sem nenhuma matéria a ser tratada neste momento, a gente também parabeniza, aproveita a fala do vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, parabeniza a Igreja Católica da Auxiliadora, da Matriz de Auxiliadora, que fizeram um espetáculo, um teatro a céu aberto, algo fantástico, de atores e atrizes do município de Manicoré, que retrataram a paixão de Cristo e sua ressurreição. Um grande espetáculo, algo que a cada ano vem crescendo, vem ficando melhor. A gente parabeniza todos da Igreja de Auxiliadora, ao Padre João, ao Padre Murilo, que conduziram aí esse grande evento no município de Manicoré, que a cada ano vem crescendo muito. Então, nada mais havendo a tratar, neste momento... Nada mais havendo a tratar, neste momento, a gente dá por encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para amanhã, a hora regimental, para a sessão de terça-feira, de interesse da população de Manicoré. Neste momento, um bom dia a todos, que Deus abençoe cada família do nosso município.